Nós seguimos no nosso assunto de saúde. Uma nova vacina contra a dengue deve ser disponibilizada na rede privada nesta semana. O imunizante pode ser aplicado em pessoas de 4 a 60 anos, inclusive em quem já teve a doença. A aplicação é dividida em 2 doses. Sobre essa vacinação contra a dengue, nós vamos conversar ao vivo com o infectologista Renato Kfouri. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jairo. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham pela CNN. Doutor, ano sim, ano também a gente fala sobre a dengue, é uma doença muito séria no Brasil, mata, preocupante e parece que os números sempre aumentam. Inclusive o Brasil bateu um recorde de mortes por dengue em 2022. Quais são os motivos que causaram essa piora no cenário da doença no país? Olha, Jairo, a dengue vem se expandindo não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Estima-se que metade da população do planeta vive em área endêmica de dengue, ou seja, aquela doença que era restrita a alguns países, algumas regiões tropicais, hoje já se expande basicamente para todo o hemisfério sul do mundo, atingindo milhões de pessoas anualmente, e aqui no Brasil não é diferente. Mais ou menos a cada década nós duplicamos o número de registro de casos. Anos às vezes oscila uma temporada com mais ou menos casos, mas de uma tendência geral, a curva de crescimento é contínua. E você lembrou bem, o ano passado tivemos o triste recorde de mais de 1.000 mortes relacionadas à doença. Agora nós estamos falando provavelmente de mortes que podem ser evitadas pela vacinação. Bem, doutor, em relação à vacina, primeiro, como é que ela funciona? Segundo, se, por exemplo, ela já estiver disponível na rede privada, eu posso simplesmente ir lá e tomar a vacina de forma prévia? Eu tenho que ter pegado a doença? Como é que funciona essa lógica? É parecida com a da Covid? Olha, nós tivemos uma vacina no passado que só poderia ser aplicada em quem já tinha tido a doença. Uma vacina que, por esse e outros motivos, uma vacina que era aplicada em 3 doses, com intervalo de 6 meses entre elas, praticamente foi muito pouco utilizada e nem foi incorporada em programas públicos de vacinação. Diferente dessa nova vacina, que nós acreditamos ter um potencial muito melhor de inclusão no calendário, no Programa Nacional de Imunizações, porque é uma vacina que não depende do indivíduo já ter tido a doença ou não, ela pode ser aplicada em qualquer indivíduo, de 4 a 60 anos de idade, em 2 doses com intervalo de 3 meses, o que facilita muito também a adoção do calendário e do esquema proposto. É uma vacina que mostrou, Jairo, uma eficácia acima de 80% na prevenção da dengue e mais de 90% na prevenção da forma grave da doença, ou seja, de hospitalizar por dengue. Então, hoje, infelizmente, é uma vacina ainda só disponível nas clínicas privadas. Não há necessidade de nenhum agendamento, em geral, nas clínicas privadas. Não há necessidade de nenhum teste sorológico antes. É comparecer, quem tiver a possibilidade hoje de pagar pela vacina, de adquirir a vacina, é realmente uma proteção que é muito bem-vinda. E em breve deve fazer parte das recomendações aí dos calendários da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunizações, de Infectologia, recomendando a vacinação. E torcemos, para que em breve ela possa ser disponibilizada para toda a população também. Vamos falar sobre restrições. A gente explica que é de 4 a 60 anos. Por que as crianças com menos de 4 anos não podem tomar a vacina? E se existe algum tipo de outra restrição, algum tipo de doença, por exemplo, que impeça alguém de ser vacinado? Perfeito. Os primeiros dados das vacinas foram estudados nessa população de 4 a 60 anos. Por isso que ainda não houve aprovação na população mais nova, população pediátrica com menos de 4 anos, e nem idosos acima de 60 anos. A gente torce muito para que esses estudos nessas faixas etárias sejam também concluídos, para que a gente possa vacinar os idosos, que representam boa parte dos óbitos por dengue no país. Então, vacinar os idosos é uma estratégia que a gente espera contar em breve. A vacina tem praticamente a contraindicação, Jairo, de ser aplicada em grávidas, Grávidas ainda não há dados sobre ela, uma vacina que contém o próprio vírus da dengue vivo, então uma vacina de vírus vivos atenuados, e também aqueles que são imunocomprometidos, Os transplantados, com câncer, HIV, esses ainda não podem receber as vacinas, a vacina da dengue, que são vacinas ainda contraindicadas para essa população. Excetuando essas 2 situações, a gestação e esses imunocomprometidos, ela pode ser aplicada em qualquer indivíduo de 4 a 60 anos.
Mesmo aqueles que têm diabetes, que têm doença cardíaca, pulmonar. Então, esses podem e devem tomar a vacina, porque a doença costuma ser mais grave nesses indivíduos também. Somente aqueles que têm imunocomprometimento grave que devem ficar de fora da vacinação. Portanto, inclui também as mulheres que acabaram de dar à luz, por exemplo, podem ser vacinadas. Podem ser vacinadas, puérperas também. A amamentação, a vacinação de mulheres, Jairo, de que estão amamentando, ainda vamos dizer, ainda há uma restrição para esse uso, né? Então, se ela não está amamentando, pode, na amamentação ainda a gente não tem esses dados. Mas lembrar que a proteção para dengue nessa população, né, de crianças a partir de 4 anos e de adultos até 60 anos, é independente da região onde vive a pessoa, né? Antigamente a gente tinha dengue em alguns estados, hoje a dengue é uma doença no país de todos os locais, né? Na região sul, na região sudeste, que eram poupadas no nordeste até alguns anos atrás, hoje a dengue é uma doença endêmica em todo o nosso país. Eu me lembro até, a questão de alguns anos atrás, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro fez uma campanha, né, tentando intensificar o combate à dengue, e um dos locais onde existiam diversos focos era na Zona Sul e na Zona Oeste, nos bairros mais ricos da cidade do Rio de Janeiro, pela falta de cuidado. A capacidade também de lidar com isso também é nossa, né, evitando todo aquele problema da água parada para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Doutor, a gente falando a respeito da dengue, eu entendo também de que a preocupação em relação a essa doença leva a outras. É possível também, no momento de se tomar essa vacina, atualizar o calendário de outras doenças que possam estar pendentes, a exemplo das vacinas da Covid-19? Perfeito. Nós temos alguns outros dados importantes da vacina da dengue que foram estudados, demonstrados. Uma é a aplicação simultânea com outras vacinas do calendário, né? Então, aproveitar a visita quando você for fazer uma da dengue, fazer a vacina de gripe, vacina de Covid, vacina de HPV, vacina de tétano, é uma excelente oportunidade de atualizar o calendário vacinal. E os dados já mostraram também, importante de lembrar também, Jairo, que há uma persistência da população. Esses indivíduos já estão acompanhados dentro dos estudos por mais de 5 anos, e mostrando que a vacinação continua protegendo esses indivíduos por pelo menos 5 anos. Claro que os estudos de mais longo prazo vão nos mostrar se haverá ou não no futuro uma necessidade de dose de reforço. Mas, por enquanto, pelo menos 5 anos, a proteção está garantida. Então, é uma vacina que vem aí preencher uma lacuna importante, uma necessidade não atendida no controle da dengue. E lembrar também, né, que nós não podemos descuidar do controle do mosquito. Esse mesmo mosquito transmissor da dengue, Jairo, transmite febre amarela, transmite zika, transmite chikungunya. Então, não é porque o indivíduo está vacinado que a gente pode abrir mão, eventualmente, desses cuidados. Então, o controle dos criadouros de mosquito continuam sendo fundamentais, não só para a dengue, mas para proteger das demais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Conversamos ao vivo com o infectologista Renato Kfouri. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Eu que agradeço, já um bom domingo, um bom abraço a todos e a vocês que nos acompanham.